O que é uma gaiola de Faraday? O que tem a ver com proteção contra descarga eletrostática? Qual o seu princípio de funcionamento? Quais as aplicações, limitações e restrições? Quais as normas aplicáveis? Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à parte 16 da série Eletrostática, onde aplicar, como aplicar. Estamos particularmente interessados nos campos eletrostáticas, aplicações e situações que ocorrem no dia a dia e como nos protegermos de descargas eletrostáticas. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo. O que vimos até agora, a gaiola de Faraday, e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos iniciar com o que vimos até agora, uma rápida revisão e um lembrete. Não é o acúmulo de cargas que mata ou destrói, é o súbito equilíbrio ou a descarga súbita, violenta, explosiva, produzida pela corrente. Por isso, devemos primeiro evitar que as cargas se acumulem. Se não for possível evitar o acúmulo de cargas, devemos adotar a seguinte estratégia: limitar a corrente de equilíbrio, fornecendo um caminho de descarga que minimize os danos. É simples, é só isso. Vemos então que a eletrização é o acúmulo de cargas elétricas estáticas, basicamente por três processos: contato, atrito ou indução. Os ambientes a proteger que nós estamos vendo na série são dispositivos eletroeletrônicos, oficinas de manutenção, testes de equipamentos eletroeletrônicos, redes de alta tensão, transporte, carga e descarga de combustíveis, armazenamento de grãos e aeronave. Vamos começar com a gaiola de Faraday, que é uma estrutura de material condutor, podendo ser sólida ou de malha. Na figura está mostrada uma gaiola de Faraday do tipo malha. A finalidade da gaiola de Faraday é bloquear campos elétricos externos, estáticos e não estáticos, criando uma região interna protegida desses campos eletromagnéticos externos, ou seja, uma blindagem eletromagnética. A gaiola de Faraday foi inventada por Michael Faraday em 1836. Tem como finalidade proteger equipamentos sensíveis da interferência eletromagnética, descargas atmosféricas e pulso eletromagnético, MP, e também evitar que sinais saiam de uma determinada instalação ao local. Esse efeito é obtido pela distribuição das cargas elétricas ao longo da superfície externa. Então a gaiola de Faraday tanto blinda de fora para dentro como de dentro para fora. Uma gaiola de Faraday para uso em instalações de alta frequência não precisa ser fechada, desde que as dimensões dos espaçamentos da malha sejam menores do que o menor comprimento de onda de operação. E quais os problemas em uma gaiola de Faraday completamente fechada? Primeiro, a já falada blindagem em alta frequência. Enrole o teu celular em papel alumínio bem fechado. Tente ligar para ele. Provavelmente não vai funcionar. A blindagem está funcionando. Agora, comece a fazer pequenos furos com alfinete nesse papel alumínio e, surpresa, de repente o celular volta a funcionar. A blindagem deixou de ser efetiva. Comece a se preocupar em especificar juntas para portas com elevada atenuação RF. Você vai ter que abrir, quando fechar a porta, vai ter que blindar. O segundo item é refrigeração e envenenamento por monóxido de carbono. Você tem pessoas trabalhando, fazendo as medições, você vai ter problema em relação a isso. Se a gaiola for fechada, como é que a gente refrigera e assegura ar respirável? Algumas soluções bem engenhosas utilizam dutos com obstáculos que permitem a passagem do ar, mas bloqueiam emissões de radiofrequência, entrando e saindo. E a iluminação e a fonte de energia para os equipamentos dentro da gaiola funcionarem? Precisamos levar energia elétrica para dentro da gaiola, mas não podemos deixar que a energia entre, ter interferência, ou saia, interferência e questão de segurança. A solução? Filtros muito bem projetados e construídos. Isso é só o começo. Como opera uma gaiola de Faraday? Temos que pensar na condutividade do material que ela é construída. Ela deve ser feita de materiais condutivos, tais como alumínio, cobre ou malha de aço. Redistribuição das cargas elétricas. Quando um campo elétrico ou descarga elétrica atinge a gaiola, as cargas no interior se redistribuem, cancelando o campo elétrico no interior. Aterramento. Embora não seja sempre uma exigência, vamos pensar em aeronaves em voo, o aterramento assegura que a superfície externa mantenha-se neutra, aumentando ainda mais a proteção. Se tudo estiver correto, na superfície interna da gaiola de Faraday, entre todos os pontos, não existe diferença de potencial. É uma superfície equipotencial. Logo, ocorre a blindagem elétrica. Logo, uma pessoa dentro da gaiola está submetida a uma diferença de potencial igual a zero, mesmo com corrente circulando em torno da gaiola de Faraday. Proteção total. Uma gaiola de Faraday fornece proteção contra descargas atmosféricas, criando um ambiente fechado
fechado condutor, como, por exemplo, uma malha de condutores no telhado e paredes, o que força a corrente da descarga atmosférica a percorrer por fora da estrutura a ser protegida, ao invés de ir por dentro dela. Este método cancela o campo elétrico interno, garantindo, na medida do possível, segurança para as pessoas e equipamentos eletrônicos no interior dessa estrutura. Sim, no caso de edificações, é de fundamental importância um bom aterramento. Aliás, um SPDA, ou um sistema de proteção contra descargas atmosféricas sem um bom aterramento, é igual a Romeu e Julieta sem goiabada. Não funciona. Diferente dos sistemas convencionais de sistema de proteção contra descarga atmosférica com para-raios, como mostrado na figura ao lado, com condutores de descida e aterramento, a gaiola de Faraday oferece uma proteção maior para toda a estrutura nela contida. Veja na figura, temos o captador e todo o sistema de cabos e proteções que vão desviar essa corrente para o terra. Mas você não protegeu todo o prédio, toda a estrutura. Você desviou esse raio para o terra. Já no sistema de proteção contra descargas atmosféricas com gaiola de Faraday, o desenho está bem simplificado, nós temos uma malha de blindagem externa. Nós estamos envelopando, nós temos como se fosse uma grade em volta desses edifícios, dessa estrutura, proporcionando uma blindagem muito maior. O projeto e instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, tipo gaiola de Faraday, é regido pela norma ABNT NBR 5419/2015. Sua finalidade é proteger edificações criando uma malha condutora, cobre alumínio, no topo e fachadas, distribuindo a corrente do raio e direcionando-a para o solo. É indicado para indústrias, hospitais e prédios históricos. Vejamos algumas aplicações típicas da gaiola de Faraday. Proteção de equipamentos eletroeletrônicos. Proteção de dispositivos contra a radiação produzida pelos serviços 5G, Wi-Fi e ameaças de pulso eletromagnético. Pesquisa científica, produzindo blindagem eletromagnética para medidas mais sensíveis, até mesmo ressonância magnética. Tecnologia de consumo, fornos de micro-ondas, cabos blindados e carteiras de dinheiro à prova de RFID, identificação por RF. Segurança, proteção de pessoas e equipamentos contra descargas atmosféricas ou descargas de alta intensidade. Fatores a considerar: cuidado com os orifícios. O tamanho dos orifícios na gaiola de tela determina a eficiência da blindagem. Particularmente, quanto mais alta a frequência de operação, menor deverão ser o tamanho desses orifícios, em relação ao comprimento de onda, evidentemente. Cuidado com falhas, espaços, rasgos ou interrupções na blindagem, malha ou nutor. Podem permitir a passagem de campos eletromagnéticos externos, degradando a eficiência da blindagem. Caso típico, cabo coaxial, mal instalado. Lembra do ar-condicionado e da alimentação de corrente alternada ainda? Veja um cilindro fechado de alumínio seja atingido por um raio. Ele vai ser percorrido por uma corrente externa. O interessante é que, embora haja uma corrente externa circulando, no interior do condutor, o campo elétrico é zero. Estamos considerando o condutor ideal. Na prática, não é exatamente zero. Quais os mecanismos principais que fornecem, então, a blindagem pela gaiola de Faraday? Primeiro, a indução eletrostática. Nós não falamos ainda de indução nesta série, vai ser no próximo vídeo. Mas, quando uma carga elétrica externa se aproxima, os elétrons da gaiola se deslocam devido às forças colombianas. Cargas opostas se estabelecem na parede externa e de mesma polaridade à superfície interna da gaiola, criando, portanto, um campo elétrico interno resultante igual a zero. Condução superficiais. As cargas elétricas permanecem na superfície externa do condutor, fazendo que o interior da gaiola e seus ocupantes permaneçam em segurança. Temos também questão da reflexão e absorção de radiação eletromagnética. As ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio, por exemplo, micro-ondas, são refletidas pela superfície externa e absorvidas e dissipadas pelo material condutivo da gaiola, impedindo que penetrem no espaço interno. Então, quais são os mecanismos de blindagem da onda eletromagnética? 2. Atenuação por reflexão e atenuação por absorção. Na reflexão, a onda eletromagnética é refletida pelo material condutor. Na absorção, a onda eletromagnética é absorvida pelo material condutor. Vejamos na esquerda. Temos uma onda eletromagnética que incide e ela é refletida por essa superfície do condutor. Praticamente não passa nada. O campo elétrico refletido é o produto do campo elétrico incidente vezes um coeficiente de reflexão. O ideal seria igual a 1, mas na prática é próximo, mas não igual a 1. E a absorção? Na absorção nós temos uma onda incidente, já sabemos que uma parte dela vai ser refletida, mas ela se propaga por dentro do material condutor e pode ser transmitida. Esse campo transmitido é dado
pela onda incidente, a intensidade do campo elétrico incidente, vezes um coeficiente de transmissão. Vai ocorrer a absorção no material, na espessura do material. A absorção, então, requer que haja material para que a onda dissipe desse material. Coeficiente de reflexão, então, e coeficiente de absorção são função da frequência da onda, da condutividade do material, da permeabilidade magnética do material e, no caso da absorção, precisamos de estrutura, espessura do material. Fatores básicos para a blindagem efetiva: condutividade do material da blindagem. Materiais com elevada condutividade, como cobre e alumínio, fornecem elevados valores de reflexão e atenuação, que aumentam conforme a frequência de operação aumenta. Existe um delicado equilíbrio entre espessura, condutividade e permeabilidade magnética do material e frequência de operação. E é mais difícil garantir que nenhuma porção de energia de alta frequência entre, porque o lambda é muito pequeno. Continuidade, é o caso agora do comprimento de onda pequeno. A blindagem deve ser contínua, sem rasgos nem orifícios. Sim, pode ser de malha. Nesse caso, cuidado com a frequência máxima de operação. O espaçamento da malha deve ser bem menor do que o menor comprimento de onda de operação. Quanto à espessura, a atenuação por absorção é diretamente proporcional à espessura do material condutor. Vide restrição anterior. Qualquer abertura inadequada da blindagem anula o efeito da blindagem. Exemplos de aplicações: nós temos os carros. O metal do veículo age como uma gaiola de Faraday, protegendo os ocupantes no interior das correntes externas. Por isso que se recomenda que, em caso de queda de cabo de energia ou de raios, permanecer no veículo, a não ser que haja risco de incêndio. Consulte na internet, o Corpo de Bombeiros sempre tem normas e orientações a respeito. Fornos de micro-ondas. A malha da porta e também toda a parte metálica do gabinete mantém a radiação das ondas eletromagnéticas no interior do equipamento. Por isso, muito cuidado com os interruptores do equipamento. Eles que garantem desligamento quando você abre a porta, por exemplo. Depois da televisão de tubo, que já está obsoleta, o micro-ondas é o eletrodoméstico com maior risco à vida pela radiação e altas tensões existentes. Elevadores e edificações também costumam bloquear ou reduzir os sinais de telefonia celular devido a estruturas de metal existentes. Se você está procurando ou está interessado em uma referência em língua portuguesa que aborde o decibel, unidades derivadas do dB, com aplicações práticas como projetos de radioenlaces, projetos de filtros e atenuadores, medidas com analisador de espectro, ou mesmo cálculo de atenuação e absorção de blindagens, eu recomendo o livro ao lado. É publicado pela editora Senac. Se você agora está interessado na bibliografia específica sobre eletromagnetismo, aí estão boas referências. Considerações: a gaiola de Faraday tem múltiplas e diversas aplicações na área técnica e científica. Está presente no nosso dia a dia, nos elevadores, no sistema de proteção contra descargas atmosféricas e até mesmo em nossas cozinhas, no micro-ondas. E na aviação, como é que a gaiola de Faraday protege as aeronaves e seus ocupantes? Isso é assunto para o próximo vídeo. Então, o que nós vamos ver no próximo vídeo: gaiola de Faraday e aeronaves. Como se integram? Como funciona? Quais as proteções de uma aeronave contra a descarga eletrostática? Então, até o próximo vídeo. Nos vemos até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.